Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor, do Jesus Cristo, esteja aí reinando na sua casa, na sua família, no seu coração. Hoje, mais uma terça-feira, e você sabe, né? Terça-feira é dia de trazer um convidado especial. Eu estou vendo aqui que minha convidada já está ali, eu não tive tempo de colocá-la aqui no ar, mas aguenta a mão aí, doutora, já te chamo. Por enquanto, a gente vai dar uma boa noite aqui para o pessoal que já está aqui conosco. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos mais uma vez a oportunidade de unir a nossa fé, fazer as nossas orações, as nossas petições e, claro, com certeza, agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, não é mesmo? E hoje eu acordei com aquela sensação de segunda-feira, né? Feriado aí de ontem, da independência do Brasil, e eu acordei com aquela sensação de segunda-feira, e segunda-feira é aquele dia também muito abençoado, né? Quando a gente acorda sabendo que Deus renovou a sua misericórdia e a gente tem uma semana inteira pela frente para falar do amor de Deus, para agradecer e engrandecer o santo nome de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui nesta terça-feira, né? Com a graça de Deus, e muitas pessoas já entraram aqui. Então, as pessoas que já entraram, eu já peço que já mande aí seu boa noite, a sua mensagem de alegria, o seu pedido de oração também, porque no final nós iremos fazer uma oração poderosa para que você sinta a presença de Deus, e eu tenho certeza que Ele já está aí reinando no seu coração, em nome de Jesus, amém? Boa noite, então, a minha querida assídua Maria Sandra, prazer em vê-la aqui mais uma vez, minha querida. Beijo para você, para toda a sua família. Um beijo especial também para Andréia, minha esposa. E a Ida está aqui também, boa noite. O Pedro Alves, meu querido amigo, nosso querido irmão Douglas, todos já estão aqui, já vão se ajeitando aí, vão compartilhando essa live também, e ela será de grande bênção para mim e para você. E a Cida também acabou de entrar, não pode faltar, a irmã Cida, né? Muito feliz por te ver aqui, minha querida irmã Cida Pérez. E eu estou aqui com o estúdio aí meio improvisado ainda, mas o que importa é a mensagem, né? A mensagem que será poderosa, porque é uma mensagem de Deus para mim e para você, amém? Enquanto a gente está convidando as pessoas aí, enquanto você compartilha essa live, a gente, como de praxe aqui, vai colocar uma música, um louvor que eu escolhi aí, inspirado pelo Espírito Santo, para aquecer o nosso coração. Vamos ouvir aí, então, já prepara o seu coração, porque daqui a pouquinho eu já vou chamar a nossa convidada especial desta noite. Deixa eu ver se eu acho a música. Achei. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos louvar. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra
confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Que lindo louvor, né? Quem gostou, digite amém aí, para que a gente possa aquecer ainda mais o nosso coração. Amém. Louvado seja Deus por esse louvor. Louvado seja Deus pela sua vida e por estar aqui conosco em mais uma live. E antes de chamar a nossa convidada aqui, eu quero, como eu disse, unir a nossa fé, unir a minha e a sua fé. Vamos juntos fechar os nossos olhos, pedir a intercessão do Espírito Santo e para que a nossa convidada mais uma vez fale por intermédio do Santo Espírito, para alcançar o meu, o seu coração e todas as pessoas que futuramente também irão acompanhar essa live. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Santo e Eterno Deus, graças te rendemos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso em nossa vida, Senhor. Abençoe cada pessoa em seu lar, cada pessoa no seu coração, e o Senhor conhece o desejo de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa atender conforme a Tua graça e misericórdia. Abençoe também essa live, a doutora Damares, para que a gente tenha uma noite agradável na Tua santa presença. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, vamos aqui chamar a nossa convidada. Ela estava, primeiramente estava agendada para as 19 horas, mas ela teve um compromisso de última hora com a prefeitura daqui de São Paulo e a gente conseguiu aí reagendar para as 20 horas. É o poder da perseverança, né, irmãos? A gente tem que perseverar, porque quando é de Deus, as coisas acontecem e não há quem impeça, né, doutora? Prazer, ela está já no carro para atender a gente. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E a Igreja do Limão, em nome de todos os membros da Igreja do Limão, eu quero dizer aqui, meu muito obrigado pela tua presença. É um prazer tê-la aqui conosco. Olha como a Igreja do Limão está chique, gente. Ela mesma, a doutora Damares, está aqui conosco. Muito obrigado, doutora. Oi, querido. Boa noite a todos da Igreja do Limão. Everton, querido, pelo convite, pela compreensão, porque a vida pública, às vezes, ela demanda agendas inesperadas, reuniões também inadiáveis, e foi o que aconteceu hoje às 19. Eu estava agora com o prefeito, mas agora eu estou aqui, inclusive quero dar uma notícia boa, tá? Eu estou no carro indo para Novo Tempo, às 22 horas eu vou estar ao vivo
com Darleide Alves, gravando um programa muito sério de prevenção ao suicídio. Então, eu convido a todos que puderem acessar a TV Novo Tempo, convidar outras pessoas a acompanharem. A gente vai conversar muito sério sobre prevenção ao suicídio. E eu estou na estrada indo para a TV Novo Tempo, mas vai dar tudo certo. A gente já tem iluminação aqui dentro, já tem tudo arrumadinho e nós vamos fazer nossa live, se Deus quiser. Obrigada, viu, Amém. Everton? Amém. Já quero aproveitar, porque já há algum tempo a gente já está convidando a Darleide também. Aproveita lá da cutucada dela. O Everton lá está te chamando para participar da live com eles, da Igreja do Limão. Ela está aqui segurando, mas vamos insistir e perseverar até que ela venha. E eu já peço a sua ajuda lá também para que reforce o nosso convite para a Darleide estar aqui conosco. Doutora Damares, não, essa internet não pode falhar, hein? Não pode falhar, porque a nossa luta para tê-la aqui foi difícil e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doutora Damares, é uma satisfação muito grande mesmo tê-la aqui. Não, assim, eu já te acompanho por algum tempo, então, para mim, é alguém da família tê-la aqui conosco, né? A gente cria esse laço de intimidade, assim, por acompanhar já o seu trabalho por algum tempo, né? E assistindo as suas lives, assim, no Instagram, eu sempre tinha aquele desejo, né, de tê-la aqui, e é um sonho que está sendo realizado. E eu poderia falar diversas coisas aqui em relação ao seu trabalho social, que vem ajudando muitas pessoas, mas o que nos deixa assim, feliz mesmo é saber que tem uma serva de Deus aqui, junto conosco, né, para compartilhar a sua experiência, a sua profissão e tudo mais que tem feito em prol de uma sociedade melhor, uma sociedade mais... A gente sabe, né, que tudo vai ficar perfeito quando Jesus voltar. Mas enquanto isso não aconteça, o meu melhor precisa ser dado, né? Eu preciso entregar o meu melhor para mim, para minha família, para o meu próximo. E a gente nota esse seu esforço, né? Por isso que você cria essa admiração, muitas pessoas aí adorando o seu trabalho, e hoje também com esse cargo muito importante de deputado estadual. E eu perseverei muito, né? O Espírito Santo me incomodava, e uma certa vez, numa live, eu fiz um comentário ali, não foi possível o retorno, e depois a irmã Samanta, olha como o Espírito Santo trabalha, né? A irmã Samanta falou que tinha seu contato, eu falei, eu preciso insistir, porque é algo de Deus, né? E aí, através da irmã Samanta, tive seu contato, e prontamente se aceitou o nosso convite. É uma alegria, viu? A Igreja do Limão está muito feliz por tê-la aqui. Everton, Samanta é uma querida amiga, é uma menina muito especial, e eu acho que aquilo que nós podemos fazer nessa vida, Everton, é servir. Eu só não aceito convites quando realmente eu não tenho aquela data, não tenho aquele horário, não tenho possibilidade, mas eu preciso compartilhar, não é? Aquilo muito ou pouco que tenhamos, não é? Para contribuir. É só gratidão a você pelo convite, e eu também estou em oração aqui para nossa internet se manter estável, mas caso caia, é só uma coisa temporária, ela retorna, tá bom? Exatamente. Vamos ter paciência, que no final tudo dá certo. A gente já enfrentou cada desafio aqui, mas no final Deus tem preparado muita coisa. Doutora Damares, queria saber um pouco mais, né? O público que está aqui conosco também, já quero reforçar novamente mais uma boa noite para todos que entraram, a Cíntia, a Maria José, o Eliseu, a Valéria, o Edson Botelho, a Nadir. Quem mais eu não falei o nome aí, manda boa noite. Mas a gente gostaria de saber, doutora Damares, em relação ao seu trabalho, né? Eu vejo ali que você se formou muito cedo, aos 19 anos, né? E hoje vem fazendo um trabalho que poucos conhecem, né? Sobre a liberdade religiosa. Queria que você contasse para mim e para todos que estão nos assistindo, o que é a liberdade religiosa? Como que a gente pode entender
num contexto geral, sobre esse assunto, e é um assunto, um ofício seu e de muitas pessoas que a gente conhece também, que vem trabalhando afinco sobre esse assunto. Nos conte um pouquinho aí sobre o que é a liberdade religiosa, por favor. Liberdade religiosa é direito. Eu dei uma entrevista hoje para a Rádio Novo Tempo de Campinas e ela me fez exatamente essa pergunta. O que é liberdade religiosa? Liberdade religiosa é direito, não é religião. As pessoas confundem muito a expressão por conter a palavra religiosa, não é? As pessoas têm uma compreensão ou uma visão religiosa daquilo que não é religião. Né? Liberdade religiosa é um direito, inclusive, extensivo a todas as pessoas. E no nosso país, no Brasil, garantido constitucionalmente. Liberdade religiosa é o direito de escolher livremente uma crença, é o direito de professar, ou aí nós falamos da expressão religiosa, não é? Poder expressar livremente a religião que escolheu, e é também o direito de se organizar em torno da religião que escolheu. Portanto, ao explicar o que é liberdade religiosa, eu acabei apresentando aqui as 3 dimensões desse direito. A dimensão subjetiva, que é o direito de escolher, a dimensão social, que é o direito de expressar, de divulgar, de fazer pregação religiosa, e a dimensão organizacional, que é aquele direito de você abrir uma igreja, abrir uma sinagoga, abrir uma mesquita, não é? Uma capela, uma catedral, um terreiro. Quer dizer, todos os espaços religiosos que são organizados, eles são porque o direito à liberdade religiosa garante essa dimensão organizacional. Portanto, liberdade religiosa, e quando nós nos reunimos para tratar deste tema, nós não estamos cultuando, nós estamos debatendo os melhores caminhos para seguirmos exercendo o nosso direito à liberdade religiosa. Olha só, né? É algo assim, é um direito constituído, né? É um direito do cidadão ter essa liberdade de, conforme o seu aprendizado, conforme o seu sentimento, conforme o desejo do seu coração, né? Não é só aquilo, como você disse, né? Algo sobre religião. É um direito constitucional, é algo que ele está coberto ali sobre um regramento, uma lei, né? E muitas vezes a pessoa se esquece disso. Só que o que machuca, assim, né, a gente saber, é sobre o lado mais humano, né? Como que as pessoas, elas enfrentam uma adversidade de pensamento e atacam as pessoas que simplesmente pensam diferente delas, né? E a gente tem como uma missão, nós que somos cristãos, né, levar o amor, levar o que Cristo nos ensinou. Então, muitas vezes eu vejo pessoas se dizendo cristãos, mas às vezes querendo colocar o que ela aprendeu de uma forma arbitrária na vida das pessoas, né? E isso ali, se a pessoa não está seguindo o que eu aprendi, então ela não vai ser salva, e por aí vai, né? E às vezes até com agressão, essa pessoa chega naquela outra pessoa que não tem o mesmo pensamento, às vezes a mesma luz que ela já alcançou, e ele leva ali, às vezes, em vez de juntar essa pessoa, agregar conhecimento a essa pessoa, trazê-la para mais perto, acaba afastando, né? Por própria ignorância, né? Aí, Everton, você está falando da liberdade religiosa nas relações, não é? Então, nós primeiro falamos da liberdade religiosa como uma garantia constitucional, nós falamos da liberdade religiosa como um direito humano fundamental. Agora nós estamos falando como ela como é que a gente opera esse direito nas relações,
tanto as relações interpessoais como relações institucionais. E aí, nesse sentido, Everton, a gente tem 3 práticas que nós temos que afastar e que nós temos que combater, né? O preconceito, a discriminação e a intolerância. As pessoas usam uma coisa pela outra, não é? Tem gente que, ao falar de intolerância, imagina que está falando sobre discriminação. Ou, ao falar de preconceito, imagina que está falando de intolerância. Não é assim. O preconceito, ele é de natureza subjetiva. É um conceito prévio a respeito de algo que você sequer conhece. É muito comum todos nós termos preconceitos. O grande problema é quando nós externamos esse preconceito, é quando nós manifestamos esse preconceito. E isso faz discriminando pessoas. Olha só, é uma sequência, não é, de ações que podem levar ao último estágio, que é o mais odioso, que é a intolerância. Então, vamos lá. Eu tenho um preconceito a respeito de uma determinada religião, não é, que é diferente da minha, e por essa razão eu tenho um conceito ruim e negativo. Mas eu guardo comigo aquele preconceito, não é? Eu guardo comigo. Eu não manifesto aquele preconceito de nenhuma forma, ok? Então, se você mantém apenas ali, não é, no âmbito da subjetividade, mas, em geral, quando as pessoas desenvolvem um preconceito a respeito de algo, elas podem manifestar. E aí elas manifestam por meio da discriminação. O que é discriminar? É separar pessoas. E como estamos falando de religião, é separar pessoas por causa da religião que elas têm. Então, eu não me relaciono com esse indivíduo, eu separo ele, porque ele tem uma religião que eu não concordo, que eu não respeito, que eu não reconheço. E aí você não está reconhecendo, você não está deixando de reconhecer a religião, você está deixando de reconhecer o direito que ele tem de ter uma religião. Olha a diferença. Porque às vezes você acha assim, eu discrimino fulano de tal porque ele tem uma religião. Não! Você não está discriminando a pessoa por causa da religião dela. Você está discriminando ou você está negando o direito que ela tem de escolher uma religião como você escolheu a sua. Agora, Everton, vamos para a intolerância. A intolerância é a modalidade odiosa da discriminação. Há pessoas que não se limitam a separar outras por causa da sua religião. E aí elas manifestam a sua discriminação por meio de atos odiosos. Não é que pode ser uma violência simbólica, não é? Os xingamentos, as desqualificações, e pode ser uma violência real. Você sabia que tem pessoas atacando outras na via pública por causa da religião? A pessoa está usando um paramento, não é, uma veste religiosa, está usando branco, está usando um kippá, está usando um hijab muçulmano. Eu me recordo, né, eu tenho muitos amigos muçulmanos, e especialmente um casal que agora nem vive mais em São Paulo, Meleque e o esposo, e ela me contou que ela veio para o Brasil, eles são turcos, não é? Que ela veio para o Brasil porque ela achou que aqui era um país onde ela não sofreria intolerância religiosa. E um dia ela estava dirigindo no farol, usando o seu hijab, que é aquele item de cobertura que as mulheres muçulmanas usam, não é? E alguém chegou, o farol fechou, ela parou o carro e alguém veio até a janela dela, num gesto de violência, e começou a chamá-la de terrorista. E ela sentiu medo, porque o vidro estava aberto, ela imaginou que ia ser atacada. Não é? Então, veja,
A intolerância é a modalidade odiosa da discriminação. Há pessoas que não se limitam apenas a separar outras e marginalizar pessoas por causa da sua religião. Elas querem, com as suas próprias mãos, não é, praticarem atos odiosos para... na verdade, o intolerante, ele quer extinguir aquela religião. Não é? O desejo do intolerante é que aquela religião não exista. É que aquele religioso não exista. Por isso que 70% dos conflitos bélicos, as guerras havidas no mundo, são números da ONU, não é? Se dão também em razão da intolerância religiosa. Porque as pessoas querem eliminar o objeto da intolerância. Então, aquela religião não pode existir, nós temos que matar essas pessoas. Percebe como é perigoso? É um estágio de convivência humana muito perigoso. Nós temos que ter muito cuidado para não perdermos a capacidade de reconhecermos o direito que os outros têm, que é equivalente ao nosso, inclusive perante a lei. Não é? O artigo 5º da Constituição Federal, no caput, ele fala assim: todos são iguais perante a lei. Isso significa dizer que brasileiros, estrangeiros, todos aqueles que estão em solo brasileiro, eles são merecedores, não é, de respeito, de consideração e de poderem conviver pacificamente uns com os outros. Isso aí. E sabe, doutora, que na sua fala aí me remeteu a algumas lembranças, né? O inimigo é tão astuto em criar laços de divisão que isso vem desde os primórdios, né? A separação, a divisão de dois lados, né? Seja lá o que for, seja mulheres contra homens, seja lado A, lado B, seja ali também no times de futebol, esquerda e direita. Então, cria-se o laço da divisão. Enquanto se divide um povo cristão, o inimigo se fortalece. E muitas vezes as pessoas não se atentam que estão caindo nessa grande armadilha. Olha só como que é a intolerância das pessoas, né? Se o indivíduo está ali dirigindo e comete uma infração, uma barbeiragem qualquer, quando nota-se que é um homem, atribui-se a culpa do mau motorista àquele indivíduo pessoal. Aquele homem, ele é um mau motorista porque fez isso, cometeu uma infração, ou desobedeceu alguma coisa, colocou a vida em risco dele ou de outra pessoa, mas se aponta para aquele motorista. Quando é uma mulher e ela comete algum erro no trânsito, já generaliza. Não, aí, tinha que ser mulher, né? Então, a divisão, ela está aí nos pequenos detalhes, né? E às vezes a gente não percebe que isso é tudo uma armadilha de divisão, de intolerância, e como você bem disse, né? De querer extinguir da face da terra aquilo que não está de acordo com o que eu penso, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, tomar as cautelas necessárias, né, para que a gente não caia nesse engano também, que vem de muito tempo, essa linha de pensamento do inimigo, de querer colocar na nossa mente, né, esse laço de divisão entre os povos, né? O nosso Deus é Deus para todas as pessoas, né? E todos aqueles que aceitam a palavra de Deus, elas conseguem graça, misericórdia e salvação também. A mensagem é levada para todos, né? Que a gente se atente aos atalhos do inimigo. Mas, doutora, mudando um pouquinho de assunto aqui, eu queria saber, também aproveitando a sua presença aqui, em relação à sua vida lá no início, a vida na infância, como que surgiu esse desejo aí pela advocacia? Você teve alguma influência dos seus pais? Quem foi, assim, determinante para você dizer assim, não, eu quero seguir esse caminho do direito, vou lutar pelo direito das pessoas? Quem inspirou a doutora Damares a ser essa grande mulher que hoje está aqui conosco? Eu primeiro quero agradecer pelo grande mulher, bondade de Everton. E eu acho que eu tive duas pessoas, talvez que... e uma talvez a mais determinante para eu escolher a advocacia. O meu avô paterno, ele, de alguma forma, ele era ligado ao direito,
porque ele é dono de cartório de registro civil e tabelionato. Inclusive, ele tinha uma relação muito próxima com promotores de justiça e com juízes, não é, por conta da atividade cartorária. E, naturalmente, o meu avô também, ele não era advogado, mas ele conhecia um pouco do direito aplicável à atividade dele ali no cartório. E isso é uma coisa muito interessante, porque o meu avô, ele tinha 5 netos à época, e eu era a neta mais novinha, assim, e ainda muito pequena. Eu não sei nem precisar, mas talvez alguma coisa aí, 6 anos, 7 anos, eu tinha um prazer de ir para o cartório. Quer dizer, um lugar impensável para uma criança estar, não é, porque atos muito formais, e meu avô estava sempre lavrando escrituras, estava sempre lavrando termos e registros, não é? Ainda hoje, eu me recordo, eu tenho as melhores recordações dos momentos que eu passava no cartório. Então, eu ia para a casa da minha avó, o cartório ficava ao lado, tinha um acesso, não é, do quintal da casa da minha avó, havia um acesso direto ao edifício do cartório. Então, eu ia para a casa da minha avó, de lá eu imediatamente acessava o cartório e eu ficava ali. Primeiro, eu assistia a alguns atos formais, como casamentos. Segundo, meu avô recebia muitas correspondências, não é? Eu comecei a colecionar selos. E era uma grande oportunidade que eu tinha de arrancar os selos das correspondências para a minha coleção. Outra coisa que eu gostava muito era de usar a máquina de datilografar, porque não existia computador, né? E o meu avô, ele tinha uma Olivetti, uma maquininha de datilografar, e tinha a cadeira dele, que era uma cadeira giratória. Quer dizer, era meio que um parque de diversões, porque eu sentava na cadeira do meu avô, ele era pequenininho como eu. Meu avô era uma figura extraordinária, foi o primeiro adventista da cidade, não é? Meu filho é a 4ª geração de adventistas da família, e sentar na cadeira giratória também era uma diversão para mim, não é? E minhas perninhas bem curtinhas, e eu subia naquela cadeira e ficava girando. E também usava a máquina de datilografar, sem saber, obviamente, né? Teclando ali. Quer dizer, eu fico pensando hoje, né? Era meio que um parque de diversões ali para mim. Mas, de alguma forma, eu faço essa análise, não é? Que, de alguma forma, eu acho que tem dons, né? A Bíblia fala claramente sobre os dons, e eu acho que eu tenho uma vocação natural, não é, para a advocacia, que exige muito manejo da palavra, a palavra escrita, a palavra falada. Eu sempre tive muita facilidade, não é, de manejar a palavra falada, né? E de me apresentar publicamente, desde pequenininha, na igreja, a gente era muito participativo na igreja, enfim, já havia talvez uma vocação natural, não é, para a profissão, e certamente houve um reforço. E aí a última coisa, que não sei se isso foi tão influenciador, mas o meu pai, filho desse meu avô, não é? Ele não se tornou advogado, porque havia uma compreensão na época meio distorcida sobre a advocacia. Não é que advogado tinha que mentir. Então, meu pai não se tornou advogado porque advogado era o indivíduo mentiroso. Né? Para defender o cliente, ele tinha que mentir, o cliente fez uma coisa errada, ele tinha que falar que não fez, enfim. Não é? Mas o meu pai falava com entusiasmo sobre a profissão. Ele tinha vontade de ser, mas ele não se tornou advogado. E eu botei na minha cabeça, quando eu era pequenininha, falar, o que você vai ser quando crescer? E minha mãe é professora, eu podia falar, vou ser professora.
né? E eu dizia, eu vou ser advogada. Pequenininha, pequenininha. O que você vai ser quando crescer? Vou ser advogada. Bem, e isso aconteceu, de fato, não é? A minha profissão é uma das coisas que me dão o maior prazer na vida, é essa possibilidade da gente, da gente ajudar pessoas a acessar o direito. É tão importante quando você tem o seu direito garantido, não é? Quando a justiça é feita num determinado caso. Então, a atividade da advocacia ela é extraordinária, não é? Porque ela é garantidora do acesso ao direito, à justiça. As pessoas têm sede de justiça, as pessoas têm sede, não é, de exercer plenamente os seus direitos. Então, eu acho que eu falei um pouquinho daquilo que pode ter me influenciado, né? Não posso assegurar, mas pode ter me influenciado esse ambiente que eu passei assim uma parte da minha infância. Acho que é Sim. isso, Everton. Olha que legal, né? A gente percebe assim que Deus ele tem um plano para cada um de nós, né? Ele planta ali no nosso coração o desejo de que a gente siga os seus propósitos, né? Muitas vezes a gente quer seguir os desejos do nosso coração, às vezes a gente acaba se decepcionando por alguns caminhos, né, tortuosos, mas a gente aprende também no caminho que a gente resolve seguir, né? E é uma experiência, né? Gradativamente a gente vai aprendendo com os nossos altos, com os nossos baixos, com as nossas quedas, com as nossas alegrias também. E nesse processo, doutora Damares, você se lembra, assim, se recorda de algum momento em que, poxa, se decepcionou? Lógico, a gente tem decepções em vários momentos da nossa vida, mas eu queria saber, assim, quais foram os momentos assim, mais difíceis nessa sua jornada profissional? Porque, como você bem disse assim no começo, você hoje é uma mulher pública, né, e tem ali adversidades de pensamentos também. Como que você lidou com essas adversidades aí na sua trajetória? Bem, a advocacia, ela não é uma profissão simples, ela é dura, porque além de hoje, não é, ela ser altamente competitiva, porque existe um número de faculdades de direito imenso que não existia no passado, né? No passado, havia na cidade os advogados. Já se sabia quem eram os advogados. Hoje, são milhares. No estado de São Paulo, são mais de 400 mil advogados. Não é? Então, hoje existe um ambiente altamente competitivo, do ponto de vista, não é, do mercado mesmo, profissional, não é? E também, no meu caso, que carrego valores, não é? Que carrego princípios, aqueles que eu aprendi, não é? Ao redor do altar da minha família. Naturalmente que a advocacia ela abre possibilidades, não é, para aquele indivíduo que tem alguma deformidade de caráter, não é, que tem alguma, ela abre, a advocacia abre muitas oportunidades, não é, para o indivíduo se corromper, para o indivíduo praticar, enfim, atos desonestos, não é? Então, o desafio é você também, no exercício da advocacia, manter-se firme nos seus princípios, ser verdadeiro. Eu nunca precisei, embora seja comum o advogado, na defesa do cliente, omitir ou mesmo orientar o cliente, não é? A informar ao juízo coisas que não aconteceram. Eu nunca precisei me utilizar de nenhum tipo de artifício, não é, desonesto, que não fosse verdadeiro, para eu poder me conduzir. Mas isso é desafiador, não é? Isso é desafiador, porque há processos que você fica sem saída, não é? E aí, o que você faz? Não, você tem que dizer a verdade. Você tem que dizer a verdade perante o juízo.
O seu cliente precisa. Eu nunca orientei um cliente a mentir em juízo. Nunca. Não é? Os processos. E aí, Everton, um desafio para mim foi escolher uma área do direito, não é, que facilitasse a manutenção dos meus valores. Eu me especializei em direito do consumidor, não é, que é uma área do direito muito promissora e que a legislação é muito protecionista ao consumidor, não é? E foi uma área que eu consegui desenvolver aí os meus anos de advocacia desde o ano 2001, não é? Sem precisar, enfim, lançar mão de nenhum tipo de prática que não correspondesse, não é, aos valores que eu carrego comigo para onde eu for, não é? Agora eu tenho um novo desafio, não é? Porque eu estou no parlamento, eu não estou exercendo nesse momento a advocacia. Claro, a advocacia eu vou exercer sempre, porque eu atendo todos os dias praticamente vítimas de abuso, de violência. Eu tenho que orientar, inclusive orientar juridicamente, não é? Mas eu não estou exercendo a advocacia lucrativa, enfim, contratual, não estou. Porque eu estou no exercício de um mandato parlamentar que exige de mim. Não é? E qual é o meu desafio agora? O meu desafio agora é ser luz aonde eu estou, né? Num ambiente em que as pessoas... ou que existe por parte, né, das pessoas uma concepção muito negativa, não é, a respeito de quem exerce um mandato público. E eu preciso todo o tempo viver em demonstração de que é possível, aonde você estiver, não é, você refletir os melhores valores, os melhores princípios, não é? E é isso que eu tenho feito. Deus tem me habilitado e tem sido uma bênção poder trabalhar pelas pessoas, como já faço há quase 20 anos, não é, aqui nesse estado, e agora de uma forma muito mais ampla, por meio do mandato, que abre possibilidades assim extraordinárias de servir de forma mais abrangente. Amém. A palavra diz, né? Ensina aos seus filhos o caminho que deve ser andado, né? Conforme a palavra, que jamais eles esquecerão. Então, os princípios ficam enraizados nos nossos corações, né? E aí, essa base fortalecida, a gente não esquece jamais. Eu queria aproveitar a nossa audiência aqui para lembrar você, se inscrever no nosso canal da Igreja do Limão. Está aqui no rodapé. A Igreja do Limão está ali, YouTube/IAS de Limão. Também o meu canal sobre o Ministério de Finanças, Everton Costa 07. E também o Instagram da doutora Damares, né? Que já está passando aí no seu rodapé também. @DRA Damares Pura. Se inscreve lá, sigam para acompanhar as novidades que ela posta aí diariamente. Doutora Damares, e eu gostaria de saber também, em relação, você tocou no assunto aí sobre os seus princípios, né? Como é que foi a sua caminhada cristã? Seus pais já nasceram na igreja, já eram cristãos. Como foi essa educação espiritual, a sua jornada com Deus? Foi desde o início, houve uma conversão ao longo do tempo? Você mencionou que a sua família já era adventista, mas você também resolveu seguir desde a infância ou houve uma conversão ao passar dos anos? O Everton, o meu avô, ele tinha um cartório, eu já disse, e passava pelo cartório dele, quase que diariamente, um funcionário público federal que havia chegado na cidade. E ele era adventista. E ele tinha muitos filhos, e ele estava passando por uma situação financeira difícil. E o meu avô, ele começou a ajudar semanalmente aquela família, não é, a se manter. E se tornaram muito amigos. E ele começou a falar de Jesus para o meu avô, porque não tinha nenhum adventista na cidade, do interior da Bahia, que eu passei a minha infância. E o meu avô aceitou a mensagem adventista, não é? Transmitiu à sua esposa e filhos, e o meu avô construiu a igreja.
com os próprios recursos dele, ele foi bem esperto, viu? Ele construiu a igreja na frente da casa dele, viu, Everton? Ele só atravessava a rua, meu avô era muito esperto, né? Então, olha que interessante, ele tinha um terreno ali na frente da casa dele, ele falou, vou fazer a igreja aqui. E aí ele levantava cedinho, atravessava a rua e já estava na igreja. E aí depois o meu pai casou-se com a minha mãe e, né, falou de Jesus para ela. Minha mãe se batizou antes do casamento. Eles se casaram na igreja adventista, não é? Nasceram, então, minha irmã e eu. E eu me batizei aos 9 anos. Eu tinha uma vontade de me batizar fora do comum. E manhã falava, espera um pouquinho, você ainda é muito novinha. Não, eu quero batizar, eu quero batizar. E aí, quando eu completei 9 anos, ninguém me segurou. Eu quero me batizar. E eu me batizei aos 9 anos de idade, no batismo da primavera. Minha irmã e eu. Minha irmã tinha 10 anos, eu tinha 9 anos. Minha mãe organizou uma linda festa na igreja para o nosso batismo, não é? E o pastor José Carlos, que me batizou. E graças a Deus, né? Estou servindo a Jesus até os dias de hoje. Eu falei de Jesus para o meu, à época, namorado, que hoje é meu marido há quase 20 anos, né? Eu que falei de Jesus para ele. Ele também aceitou Jesus, se batizou no batismo da primavera, faltando 3 meses para o nosso casamento, não é? Isso foi há 20 anos atrás. Aí o meu marido também se batizou no batismo da primavera. E eu tenho um filho de 11 anos de idade, que o ano passado, aos 10 anos, no batismo da primavera, também se batizou. Então, Amém. meu marido e meu filho nos batizamos no batismo da primavera. Amém, glória a Deus. E eu fico imaginando aqui, né? Na sua fala, eu fico lembrando da minha infância também, né? Das coisas que eu gostava, tal. O meu sonho, assim, né? Quando tinha excursão para o Play Center, era uma maravilha, né? E aí eu fico imaginando, assim, a Tora Damares ali, criança, o Play Center? Não, eu quero ir pro cartório, minha alegria tá aí no cartório, já quero me batizar. É uma coisa, assim, de Deus mesmo, né? Glória a Deus. Mas, e hoje, doutora Damares, assim, vendo o seu trabalho em prol da sociedade, né? As pessoas admiram o seu trabalho, na maioria das vezes, quase sempre, né? As pessoas, elas que têm essa sensibilidade maior, são gratas por tudo que você tem feito aí com o seu trabalho, né? Como deputada, como advogada. E eu queria saber, assim, como que você consegue levar a mensagem de Deus também, por ter esse cristianismo bem acima da sua vida? Como você consegue conciliar, falar do seu profissional, né, atender as pessoas com o seu trabalho profissional e glorificar a Deus por tudo que você tem recebido e tem feito por essas também? Como que você consegue mesclar a palavra de Deus junto com o seu trabalho? Ô, Everton, essa pergunta é muito boa. Vocês continuam me ouvindo bem, Everton? Ok, para mim tá ok. Quem tá ouvindo bem aí, manda um ok também. Olha só, existem muitas formas de você falar de Jesus para as pessoas. Eu preguei sobre isso sábado na Igreja da Alvorada, lá no Capão Redondo. Existem muitas formas de você falar de Jesus. Há lugares que você não pode abrir a Bíblia. Há lugares que você não pode dar um estudo bíblico. Eu vou dar o meu exemplo na Assembleia Legislativa. Então, assim, eu não posso utilizar os espaços da Assembleia Legislativa, inclusive o plenário e a tribuna, para fazer uma pregação religiosa. Aí, nesses casos, Everton, é que nós precisamos ter, o discernimento e a inspiração vinda de Deus para nós falarmos de Jesus sem precisarmos pregar um sermão. Você sabe que há sermões
que são pregados no silêncio da palavra. A melhor forma de você falar de Jesus em lugares que você não pode abrir a Bíblia para dar um estudo bíblico ou fazer um sermão, a melhor forma de você falar de Jesus é você amar as pessoas. Nada é mais transformador do que uma palavra amiga, do que um aperto de mão real, um abraço verdadeiro, um elogio, um sorriso, verdadeiro. Não é sorrir para as pessoas de forma artificial. E aí eu tomei uma decisão. Eu preciso, de alguma forma, que as pessoas vejam Jesus através de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu preciso que as pessoas, de alguma maneira, vejam Jesus através de mim. Então, Everton, eu estou fazendo um exercício que eu vou sugerir, tá? Isso pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na via pública. Um dia desses eu estava fazendo uma caminhadinha agora na pandemia, numas ruazinhas desertas com meu marido e meu filho, e passou uma pessoa que eu nunca vi na vida. Aí acho que eu bati a mão, eu dei um sorriso. Aí meu filho falou: mamãe, você conhece esse homem? Nunca vi, meu filho, na minha vida. E mamãe, por que você falou com ele? Eu falei: filho, porque um sorriso não custa nada. Um acenar de mão cordial, gentil, acolhedor não custa nada e pode mudar o dia de uma pessoa. Então aí eu faço o seguinte: eu chego na Assembleia e tem um lugar que que a gente estaciona o carro. Aí quando eu desço, ali já tem vários policiais militares. Everton, eu vou lá, eu cumprimento de um a um. Eu dou um sorriso, eu faço um elogio, porque tem policiais, meninas também, né? Aí eu faço um elogio, eu falo: Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia. E eu abro o meu melhor sorriso. Eu posso estar preocupada, angustiada, com pressa. Eu não deixo de acolher aquelas pessoas. Depois eu saio pelo corredor. Hoje mesmo foi assim. As meninas estavam limpando. Tem muitas meninas que fazem serviço de limpeza, não é? E aí eu falei: ai meu Deus do céu, agora tá todo mundo de máscara, não sei. Aí tinha uma que tava com uma máscara com a Torre Eiffel, sabe? Aí eu falei: eu vou elogiar a máscara dela. Eu falei: querida, que máscara maravilhosa! Aonde você conseguiu essa máscara, mulher? Aí ela ficou toda feliz, não é? Então, veja, as pessoas hoje precisam ser amadas, precisam ser acolhidas. Elas precisam perceber que elas têm valor. Alguém as valoriza. Alguém as cumprimenta. Às vezes as meninas da limpeza ficam assim constrangidas porque elas estão muito suadinhas. Aí ela: não, deputada, eu estou muito suada. Aí sabe o que eu falo? Mulher, eu também estou suada. Às vezes eu nem estou suada, não é? Porque eu quero, às vezes, tocar. E elas, agora na pandemia, não pode mais, né? Ficar muito perto e tal. Então, eu contei essa historinha para dizer o seguinte: a gente fala de Jesus o tempo todo, no elevador, não é? Como você cumprimenta as pessoas. Eu me cobro muito, né? Porque às vezes a gente entra no elevador, puxa vida, eu não dei um bom dia. Cadê o meu bom dia, meu sorriso? Não é? Cadê a palavra obrigada? Mas isso, sabe por quê? Jesus chegou para Levi e Mateus, lá em Lucas, olha só, lá em Lucas, no capítulo 5, depois você vai lá conferir. Nos versos 26 e 27, Jesus passou na coletoria. Ele não pregou um sermão. A Bíblia não fala que ele pregou um sermão para Levi e Mateus. Não fala. A Bíblia falou que ele chegou na coletoria e ele falou assim:
segue-me. Só isso. Mas você acha que o segue-me de Jesus foi como? Um segue-me de amor. Um amor irresistível. Levi Mateus largou tudo e seguiu Jesus. E a Bíblia não fala que Jesus pregou um sermão e deu um estudo bíblico para Levi Mateus. Eu não sei que sorriso que Jesus usou, eu não sei que abraço que Jesus deu, mas Jesus fez alguma coisa e foi ligeiro. Porque ele falou, segue-me. E Levi Mateus, confere lá, Lucas capítulo 5, versículos 26 e 27. Ou é o 27 e o 28. É a Vamos vocação anotar de aqui Levi. já. Aí, Vou conferir lá. Everton, Levi largou tudo e seguiu Jesus. Você entendeu? Vocês pegaram aí a dica? Às vezes a gente prega e fala de Jesus em silêncio, com gestos, não é? Com acolhimento, com amor pelas pessoas. O gesto, né, doutora? O gesto fala por 1000 palavras, né? A nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. E nós não temos o direito de não manifestar o Deus que habita em nós todos os dias. Esse ar que a gente respira, o ouvir, o sentir o nosso coração batendo, é o próprio Deus, através da sua misericórdia, do seu amor, do seu milagre, que nos concede todas as manhãs. Todas as manhãs renova a sua misericórdia. E nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós não temos o direito, por mais que a gente esteja enfrentando desafios, nós não temos o direito de acordar e não manifestar o Deus que habita em nós da forma que você disse, através de um sorriso, através de uma alegria, através de um cumprimento. Isso é a manifestação do Espírito Santo, né? E essa corrente do bem, ela corre por todos os lados. Quanto mais a gente oferece este amor, a gente não precisa, às vezes, não falar uma palavra, mas o amor que a gente demonstra através de um sorriso, através de um olhar, e na crença de que tudo já foi pago, tudo nós podemos ter algo para oferecer, né? Cada pessoa que está aqui, eu, você, todos nós temos algo a oferecer. Nós não podemos achar que nós somos pobres demais, porque Jesus, o próprio Deus, já ofertou o seu Filho para a nossa remissão. E temos o direito, né, de ser únicos com o nosso Criador. Só que essa situação, doutora, a gente percebe que essa situação que veio de repente, ela atingiu muitas pessoas e sofreram com o isolamento, sofreram também, a gente vê relatos aí de pessoas que já estavam numa situação de um relacionamento ruim, sofreram agressões, teve casos assim horríveis devido a esse isolamento. Quando há impossibilidade de a gente levar um sorriso, porque nós tivemos essa privação, né, de levar um aperto de mão, de levar um abraço, e as pessoas ficaram ali, às vezes, vendo TV e bombardeadas de notícias não tão boas, né, isso acabou gerando uma ansiedade maior, acabou gerando um desespero, conflitos maiores, né, entre casais, entre os familiares. O que você poderia dizer para essas pessoas que hoje têm a internet, essa ferramenta que Deus nos possibilitou para que a gente possa levar uma mensagem? O que você poderia dizer para essas pessoas que estão entrando, muitas vezes entrando em crise de pânico, em depressão, devido ao isolamento que, infelizmente, nós tivemos que viver obrigatoriamente aí nos últimos meses? Olha, tudo na vida passa, gente. Eu acho que a maior expressão do amor de Deus por nós é que Ele nos dá esperança. Não é? Viver sem esperança é muito difícil. Então, nós temos que alimentar no nosso coração a esperança. Esperança de dias melhores. Esperança daquilo que nunca mais nos será tirado. Não é? Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Então, nós precisamos viver diante da adversidade, da pandemia, do desemprego, não é, da doença e tantas coisas, não é, que acometem as pessoas,
viver com esperança. E se você agora que me ouve não consegue viver com esperança, Deus pode convencer você de que Ele está preparando alguma coisa que seu olho nunca viu, que seu ouvido nunca viu, ouviu, que nunca passou pela sua cabeça. Ele está preparando. E se não for aqui, a oportunidade de dias melhores será na eternidade. Isso precisa urgentemente dominar o nosso sentimento de que outro tempo e de que tudo que nós vivemos aqui vai passar. A palavra que eu quero deixar aqui, Everton, porque inclusive eu já estou chegando no meu destino, a palavra que eu quero deixar aqui é esperança. Nós temos que cultivá-la em nosso coração, para nós suportarmos e vivermos a eternidade com Jesus. Amém, glória a Deus. A Lu está dizendo aqui, doutora Damares, mulher abençoada, tem vários comentários aqui, eu vou pôr alguns aqui, a Cida também está falando que está ouvindo bem, tem vários comentários aqui, eu agradeço a presença de cada um de vocês, a gente já está chegando no final da nossa live, e eu quero agradecer a presença novamente da doutora Damares. A gente sabe da agenda corrida, mas ela reservou um tempinho para estar aqui conosco, levar essa palavra de carinho, de esperança e de amor. Doutora Damares, um super beijo para você, que Deus abençoe ricamente a sua família, o seu trabalho, esteja te protegendo, e que tudo de bom possa acontecer com você, para que você possa expandir ainda mais essa mensagem. Eu gostaria, se possível, dá para fazer uma oração para a gente, para encerrar? Vamos fazer uma oração. Quem quer agradecer sou eu, por ter feito pela primeira vez na minha vida uma live à noite, dentro de um carro bem escuro, com meu querido amigo, Dr. Marcos Henrique, segurando um celular durante uma hora. E o meu querido amigo José Valdo, que está aqui conduzindo esse veículo, não é? E eu fiz uma live aqui dentro do carro, indo para Novo Tempo. Nunca vou esquecer. Eu louvo a Deus por sua vida, Everton, e peço Amém. a Deus por todos da Igreja do Limão que nos acompanham agora, e mesmo aqueles que não são da Igreja do Limão. Que Deus abençoe a todos e que nós façamos tudo com amor. Porque o amor, Amém. ele é transformador. Ninguém duvide disso. Se for na sua profissão, faça com amor, você vai ser o melhor profissional. Se for na igreja, faça com amor, você vai levar muitas pessoas aos pés de Jesus. Tudo que você fizer, faça com amor. Vamos orar? Vamos orar. Muito obrigada, gente. Querido Deus, nós te louvamos pela proteção que nos deu aqui nesta viagem. Nós te louvamos por esta live realizada junto aos meus amados irmãos da Igreja do Limão e meu querido amigo Everton. Muito obrigada pelas oportunidades que o Senhor nos dá nesta vida e pela esperança que o Senhor pode plantar em nosso coração e mantê-la alimentada de que tudo isso aqui vai passar e que o nosso lugar não é este, e o Senhor está preparando um lugar muito melhor para todos nós vivermos eternamente. Continua nos protegendo, Senhor, durante toda esta noite e no programa que faremos sobre um tema tão desafiador. E quantas pessoas, Senhor, têm tirado as suas próprias vidas por não reconhecerem mais o valor que têm. Então, que o Senhor nos dê inspiração para falarmos a essas pessoas nesta noite e ajudarmos tantas que precisam ouvir aquilo que o Senhor vai preparar para que falemos no programa Consultório de Família, hoje às 22 horas, na TV Novo Tempo. Muito obrigada por tudo. Dá-nos uma noite na tua companhia. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém, doutora. Manda um abraço aí para todos que estão aí no carro com você. Bom programa hoje, não perca, com a Darleide, a Novo Tempo. Obrigado, um beijo, Deus abençoe. Fique agora com o louvor.
Eu vou mandar um beijo para a Igreja do Limão hoje no programa, viu? Aê! Então, todos lá, gente. Vamos lá. Obrigado, Tá bom, doutora. queridos. Até Tchau, a próxima. gente. Fica com Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Que bênção, né, irmãos? Que bênção, que alegria poder estar aqui com a doutora Damares e que Deus possa abençoar a ela, a sua família, todos os seus amigos e também você que esteve aqui conosco nessa programação da Igreja do Limão. Continue nos prestigiando, continue acompanhando e que Deus possa estar aí reinando no seu coração. Para encerrar agora, eu vou colocar mais um louvor aqui. Eu agradeço pela sua presença e que Deus abençoe a todos nós na nossa vida e na vida dos nossos familiares, que a gente possa ser luz hoje e sempre. Deixa eu preparar uma música aqui que eu coloquei para vocês, com muito carinho. É a hora da gente louvar mais uma vez. Venham os gatos que levam seus gatos, venham perdidos que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim, desvenda meus olhos e me faça ver teu poder. Tira de mim o que me impede de ser. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os gatos que levam seus patos, venham perdidos que em teu nome milagres vão acontecer. Filhos perdidos, famílias quebradas, adorem Espírito, que em teu nome milagres vão acontecer. Realiza teus planos em mim. E me faça ver teu poder. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é Deus já falou de Isaac, de Jacó, é o seu Deus, é o meu Deus. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ouve! Realiza teus planos em mim. Desvenda meus olhos e me faça ver. Tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. Venham os fracos que levam seus
Pedimos que teu nome milagres vão acontecer. Glória a Deus, eu creio. Amém.